Olá, eu sou o Luiz Peno, sócio fundador do Ártica, e hoje eu vou bater um papo com o Francisco Milarch, que é sócio fundador e CEO da Rent Cars. A Rent Cars é a empresa de marketplace de aluguel de automóveis que é líder na América Latina, presente em mais de 160 países. Francisco, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente hoje e nos receber aqui na Rent Cars para falar um pouquinho da sua trajetória, da empresa e do mercado. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com você e é um prazer recebê-lo aqui na nossa sede. Ótimo, obrigado. Antes de a gente falar da Rent Cars, eu queria falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Você Uhum. tem um histórico muito interessante, eu já conheço, né? Você já fundou empresa, já vendeu empresa antes da Rent Cars. Conta então um pouquinho do seu background, o que você estudou, sua decisão de empreender inicialmente. Uhum, perfeito. Não, legal. Antes da Rent Cars, a empresa imediatamente anterior, ela se chamava Mala Pronta Hum, e foi uma precursora no Brasil no conceito de OTA, Online Travel Agency, né? A Mala Pronta era muito similar ao que é o Booking hoje, no sentido de focar basicamente em acomodação, reserva de acomodação hum, de hotéis. A gente criou a Mala Pronta no início dos anos 2000. E é uma empresa que cresceu bastante, né? Eu desenvolvi essa empresa junto com um sócio meu durante, acho que 8, 9 anos, até que em 2012, 2011 para 2012, um dos maiores grupos de turismo mundiais, né? Se chama TUI Travel, eles tinham sede na Inglaterra, hoje a sede deles é na Alemanha. Na Inglaterra eles tinham um site muito parecido com o nosso, chamado laterooms.com, que era também de reserva de acomodações. E também tinha um site na Ásia chamado asiarooms.com. hum. E a gente estava naquele período, 2011, 2012, onde era entre a capa da Economist, o Cristo Redentor subindo, e antes do Cristo Redentor descer, né? E o Brasil estava naquele boom e tal. E esse grupo viu a oportunidade de investir no Brasil, veio para cá, falou com vários potenciais targets, conversou com a gente, Hum. gostou muito. E ali teve a minha primeira transação de M&A, né, onde esse grupo adquiriu 100% da mala pronta. Como eu disse, isso foi 2011, 2012. Porém, em 2009, eu já comecei a pensar, além da hotelaria, o que mais pode ser feito, né? Ah, Passagens aéreas nunca me atraiu muito, as margens são pequenas, são rotas muito reduzidas, tal. Daí tem hotelaria, daí você pensa, o que mais que as pessoas adquirem para fazer sua viagem? E Uhum. daí entrou no meu radar a locação de veículo, que ninguém fazia nesse modelo que a gente estava fazendo, pelo menos não no Brasil, né? E daí surgiu a ideia de criar a Rent Cars Uhum. e uma história engraçada para contar, né? Porque o Uhum. nome, né? Uhum. Na época da mala pronta, eu fui fazer um curso em Stanford de Hum. curta duração, acho que 2 ou 3 semanas, né? Era um programa executivo e tinha gente do mundo inteiro nessa minha turma, eram uns 40 alunos mais ou menos. E daí o professor escolheu 3 empresas para se apresentarem para a turma e eu fui uma delas, né? E ao me apresentar, e depois você pega o feedback da turma. E Uhum. daí os americanos, eu apresentei mala pronta na Ah. época, né? E os americanos acharam fantástico, os europeus muito legal, adorei o case e tal. E daí chegou num grupo de 3 ou 4 mexicanos. Hum. E os mexicanos me olharam com a cara feia, falando disgusting, horrível, tal, tal. E aquilo me chocou, né? Daí logo depois da aula eu fui conversar com eles. O que aconteceu, né? Mas que nome horrível que você inventou para tua empresa. Daí eu pensei, por quê? Porque mala em espanhol mexicano é maldade. E pronta é rápida, ou seja, maldade é rápida, Nossa. né? Ao contrário do nome legal que tem Legal. no Brasil, Sim. né? E aquilo serviu de lição, se a próxima empresa eu quero criar um nome fácil de falar, internacional e que não dê dúvidas. E Hum. daí eu peguei o Rent Cars, Excelente nome. exatamente para não ter, em vez de inventar um nome criativo demais, ser um nome que. E isso nos serviu muito bem, porque hoje a Rent Cars é uma empresa totalmente internacionalizada, né? E a gente não encontra essas barreiras por aí, né? Mas enfim, então antes da Rent Cars teve a mala pronta, né? Mas antes da mala pronta eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Uhum. Ah, Desde criança eu adorava programação e tal, e em um certo momento eu comecei a fazer faculdade de engenharia e acabei migrando para a faculdade de comunicação e apareceu a internet, que na minha leitura nada mais é do que uma mistura de tecnologia com comunicação, Uhum. né? E me apaixonei por isso, fui fazer mestrado na Inglaterra, justamente nessa área se chamava Hypermedia Studies, né? Uhum. E é onde eu entrei numa grande consultoria mundial e a gente começou a fazer os primeiros sites. Isso foi
1999, Hum, 98, 99, 2000, né? Quando a internet até teve a bolha ali naquela sim. época e tal, tava fazendo um montão de coisa. Então eu participei da criação do site do Financial Times, Ah, Adidas, algumas redes hoteleiras, a Barclays uhum, Bank e alguns outros projetos muito bacanas, né? Então foi uma escola para mim, passei 4 anos na Inglaterra, né? Entre estudar, fazer o mestrado e trabalhar uhum, também. E recebi o convite de voltar para o Brasil para criar o primeiro portal educacional do país, que foi uma iniciativa do Grupo Positivo, da Positivo uhum. Tecnologia. Eles têm uma unidade de negócio chamada Tecnologia Educacional. E daí a gente criou esse portal educacional, eu voltei para cá para criar esse portal, que era focado na educação de ensino fundamental e médio, né? Uhum. Então foram mais 2 anos de muito aprendizado, e a partir daí eu resolvi seguir mais a minha veia empreendedora e começar a criar alguma coisa minha, né? E daí veio a Mala Pronta e agora a Rent Cars. Muito bom. Então você está nessa indústria desde os primórdios, posso dizer assim, né? Sim, Quase. não, eu aprendi a programar em linguagem de máquina. Meu primeiro Nossa. computador eu tinha 11 anos de idade. Acho que não cabe falar a idade aqui, né? Mas dá pra calcular que era quando estavam lançando os Apple IIs, Nossa, já, né? só aí já Então eu entra. aprendi a programar em Assembler, Nossa. e depois Pascal e por aí vai. Brinquei nos primeiros bancos de dados de Base e tal. Então, esse lado técnico que hoje eu não tenho mais, né? Migrei, Uhum. mas foi muito útil, Sim. né? Primeiro porque você faz a coisa por paixão, né? Uhum. E você vê como que se aplica a tecnologia. Eu acho que é isso que me mexe por dentro. Como que a gente consegue aplicar a tecnologia para solucionar problemas, né? Perfeito. E você teve a base para entender como a tecnologia funcionava lá atrás, né? Sim, Que te permitiu também criar, talvez, algoritmos, sites, mecanismos mais eficientes, sim, né? bem isso Muito mesmo. bom. E, Francisco, você mencionou que quando, eu queria passar um pouquinho agora para a Rent Cars, quando você pensou em montar a Rent Cars, você já pensou num nome global. Aham, E até conversando, me surpreendeu o grau de internacionalização da Rent Cars hoje, uhum. né? Fala um pouquinho da dimensão do que é a Rent Cars hoje, para dar um contexto para os nossos... Legal. Como você falou, você mencionou 160 países, acho que varia entre 160 e 170. Basicamente, os únicos países que a gente não trabalha são os países problemáticos, Uhum. né? Coreia do Ó, Norte, Irã, Venezuela, tirando esses países que estão na blacklist mundial, basicamente a gente oferece locação de veículos em todos esses ó. países e também clientes de quase todos esses países. Nossos Uhum. clientes, é mais de uma centena de países, os nossos clientes. Nossa. Então, e é engraçado, né? Quando eu me apresento, que eu digo que sou da Rent Cars, tal, a primeira pergunta é de que país vocês são? E daí eu digo, não, a gente é do Brasil. A segunda pergunta é, onde vocês ficam em São Paulo? Não, a gente fica em Curitiba, né? E isso foi um aprendizado que eu tive com o Grupo Positivo, né? Hum. Que é, sobretudo, é Positivo Tecnologia, uma empresa de penetração nacional e até internacional. E Uhum. também tem Curitiba, o Boticário também É é de verdade. Curitiba, Uhum. aí a sede do HSBC no Brasil é em Curitiba. Curitiba, a Volvo tem presença aqui, a Renault tem presença aqui. Uhum. Então, quando eu saí de Curitiba para morar na Inglaterra, eu pensei, eu tenho que estar fora para fazer alguma coisa. E depois me conscientizei que não precisa ir a cada dia mais no mundo conectado como tá, com o Zoom, com tudo. Uhum. Você faz negócio de qualquer lugar do mundo, né? Veja, o Spotify veio da Suécia, eu Suécia, acho, isso, né? isso. Então você vai por aí, né? Mas enfim, a Rent Cars atua em todos esses Uhum. países. Nós somos uma equipe de entre 330 e 350 pessoas. Maior parte presencial aqui em Curitiba, fica a equipe de desenvolvimento, de marketing, de pesquisa, tal, né? Mas a gente tem gente na Europa, gente em outros países da América Latina também. E como eu disse, temos clientes do mundo inteiro, somos líderes no Brasil, também somos líderes na América Latina. Uhum. E eu acho que a gente é um dos top 5 globais, Ó. né? Certamente um dos top 5 globais, né? Tem dois grandes grupos fortes de travel no mundo, né? Um é o grupo da Booking, Priceline, e outro é o grupo da Expedia. Cada um Uhum. tem a sua operação nessa área. E daí tem mais uns dois players parecidos com a gente no mundo todo, né? Então a gente é bastante relevante assim É. nesse setor. Acho que tem um indicador da Fundação Dom Cabral de grau de internacionalização das empresas brasileiras, Aham. que eu acho que eles nunca colocaram a Rent Cars nesse estudo, mas se colocar vai ser uma das mais Eu acho que eles internacionalizadas. nem sabem que a gente é daqui. Exato, provavelmente deve achar que é uma empresa estrangeira. Isso sempre tem essa surpresa, assim, Não, né? muito interessante. Aham. Hoje é uma conquista que eu fiquei muito feliz. Já faz uns 4, 5 anos isso, acho que mais para 4 anos.
pouquinho antes da pandemia, talvez ou Hum. junto com a pandemia, mais da metade da nossa receita são de locações fora do Brasil, né. Hum. Claro que parte dessas locações fora do Brasil são brasileiros Por que estão indo exemplo. para fora, Uhum. mas o local da locação, sendo fora do Brasil, representa tá próximo de 60% da nossa receita. Ó. Menos de 40% são locações no Brasil. Considerando que quando a gente criou a empresa em 2009, era 100% Brasil, e ficou 100% Brasil pelos primeiros 5 anos. Só depois de 5 anos da empresa que a gente começou a visualizar a possibilidade de alugar carros fora do Brasil, né, Uhum. e hoje representa a maior parte da empresa. E é a Perfeito. parte que mais cresce. Sim. E não deve ser simples, né, porque você está operando, você falou, em 170 países, então se, vamos dizer, nenhum brasileiro, mas vamos supor, se um chinês quiser alugar um carro na África, você consegue atender. Consigo. Né. E isso dá um prazer muito grande, né, que até hoje eu sou copiado nos e-mails, assim, gosto de É, sempre, estar antenado, é. né, e eu adoro quando vem, às vezes até reclamação, pode ter algum Sim. problema, assim, de alguém de fora, tipo, e logo que a gente começou a atuar, eu ficava vendo as primeiras reservas, a reserva de um alemão alugando na Itália, Uhum. sabe, de um inglês alugando na Espanha, é muito É, bacana isso, assim, é. sabe. E Isso é e e uma coisa que acontece, às vezes você vê e-mails de brasileiros escrevendo pra gente em inglês, achando que a gente não é uma empresa brasileira, então às vezes escreve pra gente em inglês, né, então é que muito legal. bacana. De fato, uma empresa global. Aham. E, Francisco, você tocou num tema aqui de uns 5 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. O seu setor foi muito impactado pela pandemia, Uhum. né. Já está ficando para trás, né, já são quase 4 anos agora de Uhum. que as coisas, melhoraram, mas como que foi viver esse momento tão crítico, né? Teve muita empresa que não conseguiu nem passar por ela, e que lição que você tirou dessa crise, o que que você fez diferente a partir daí? Pois é. Tem aquele ditado do mar, né, que quando abaixa você vê quem que tá de calção e quem que não tá de calção, né, um pouco isso. Eu acho que tem muito a ver com o DNA Hum, do empreendedor e da empresa. Uma vez me definiram, pessoalmente, como sendo uma pessoa muito mais arrojada do que a média da população, por isso que eu sou empreendedor, mas muito mais conservador do que a média dos empresários, hum, né. Então, a gente entrou na pandemia com zero de dívida, a gente uhum. nunca se alavancou e tinha até um bom colchão em caixa, ainda tinha recebíveis para ter e tal, e saímos da pandemia com zero de dívida, né. Então isso foi uma coisa muito importante. Até durante a pandemia, a gente não sabia o tamanho do buraco, não Uhum. sabia até onde ia, cheguei a falar com, eventuais investidores, ofertas que não dava para aceitar, tal, mas você sempre ia dormir, assim, com medo, né, do Sim. tipo: "Puxa vida, até Quanto onde que vai isso daí?", sabe, porque começou a pandemia, isso daí vai durar 1 mês, 2 meses, depois vai durar só 1 ano, depois, pô, vai ter a segunda onda, a terceira onda, como que uhum, vai recuperar, tal. Então ninguém sabia de nada, né. E eu acho que pelo fato da gente ser uma empresa bastante conservadora, nunca ter se alavancado, não ter dívida, nada disso, a gente conseguiu ter uma resiliência, um pouco maior, sobretudo no nosso setor, que foi muito afetado, né. Até hoje as grandes empresas de travel estão sofrendo. sim. Veja, as 3 companhias aéreas do Brasil, entraram, estão a última estão falando da Azul, né, mas a Latam e a Gol já entraram em RJ, Exato. a Latam já Sim. saiu, tal, e A outras. CVC também sofreu bastante. CVC até hoje, né, tá com Hum, dificuldades, tal, rolando dívida, tal. Então, eu acho que é um pouco de sorte, mas um pouco de ter tido sempre uma postura correta e a gente tem até hoje, hum, né. Uma pergunta que faziam muito aqui na empresa, sempre a cada mês eu faço uma reunião com a equipe, pessoas da equipe, uma pergunta que era consistente é: "Pô, mas você não quer pegar dinheiro de VC, de investidor, tal?" Eu disse: "Ó, a gente pode pegar, mas a gente não precisa porque a gente está bem e tal, hum, né." E sobretudo o pessoal da programação queria, porque tem esse glamour todo. é, Daí há 2 anos atrás veio essa onda das empresas cortarem tudo, demitirem um montão de gente, daí o burburinho aqui dentro foi: "Puxa, que bom que a gente não tem VC por trás, a gente não precisa demitir ninguém", Uhum, né. Então foi isso. Mas foi o momento mais desafiador da empresa, sem dúvida uhum. alguma. Pra você ter ideia, nas primeiras 2 semanas da pandemia, lá em março de 2020, a nossa receita caiu em 95%. Nossa. E eu comentei com um empresário amigo meu que não é do nosso setor, eu disse: "Pô, mas uma empresa que
perde 95% da receita, não sobrevive, Sim. né? Aquilo ficou na minha cabeça, assustado, né? E daí durante vários meses, os primeiros meses, era na faixa de 80% de queda de receita, né? Hum. Mas aí entra uma coisa bacana, que foi essa nossa pegada de diversificar dentro do nosso setor. A gente só faz locação de veículo, eu gosto dessa verticalização para a gente Uhum. ser especialista, mas o fato da gente fazer tanto as reservas domésticas, ou seja, dentro do próprio país, Hum. quanto outbound e cross-country, Hum. isso dá uma resiliência maior, ou seja, as viagens internacionais praticamente acabaram, mas fortaleceu muito as viagens Hum. locais. Então as pessoas logo alguns meses depois, ninguém aguenta ficar em casa, começaram a viajar nos próprios países. Hum. E algumas coisas que nos surpreenderam, por exemplo, a gente já tinha uma operação no México, a gente até hoje aluga muito no México, mexicano alugando dentro do México. Eu acho incrível, isso eu tenho Hum. uma pessoa no México Hum. só, né? E os mexicanos, certo, acreditam que é uma empresa local Uhum. ali, ou uma empresa internacional que está ali atuando e alugam dentro do seu próprio país com a gente. Então, está aumentando muito as reservas domésticas dentro dos diferentes países, né? E daí, não sei se você se lembra que daí o pessoal queria ir para os Estados Unidos e não podia ir direto, tinha que Ah, parar verdade. 15 dias no México. Uhum. O que a gente vendeu de locação de veículo, porque o brasileiro tinha que passar 15 dias lá, queria carro. Hum. Então, a venda de carros para brasileiros parando no México por 15 dias para ir nos Estados Unidos, naquela época crítica ali da vacina e tal, Uhum. né? Também foi ótima. Então, o fato de você atuar em vários países, diferentes públicos, a gente chama de source market, né? Uhum. Mercado fonte, mercado de destino, tanto doméstico quanto cross-border, em diferentes moedas, tal, isso gera uma resiliência muito grande na Rent Cars. Por exemplo, no Brasil, que é o nosso principal mercado fonte, Fonte, né? tá. Hum. Se o dólar aumenta, o pessoal não tem grana para viajar para Miami e tal, Hum. mas daí viaja para Bahia, Uhum. viaja para o Rio Grande do Bom. Sul, para qualquer outro lugar, ou seja, aumenta a nossa venda aqui. Se o dólar baixa, todo mundo vai para os Estados Unidos, a gente Sim. também aluga carro nos Estados Unidos. Sim. Então, porque as pessoas querem achar um jeito de viajar, vão encontrar às vezes o caminho que melhor se adapta ao que está buscando, né? Perfeito. E na pandemia você acabou desenvolvendo isso até como uma questão de defesa e acabou e hoje Acelerou muito, a acelerou. gente a gente vendia muito pouco nos outros países da América Latina, Hum. antes da pandemia, porque é um pouco mais complicado, tal. Cresceu absurdamente, eu acho que foi a região do mundo que mais cresceu no nosso portfólio, foram os outros países da América Latina, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e por aí vai, né. Uhum. Esses países eram quase irrelevantes, hoje cresceram já mais no nosso portfólio. Francisco, eu vou pegar um gancho. Você mencionou que antes da pandemia vocês não tinham dívida, saíram sem dívida, Uhum, não tinham investidor de venture capital. E esse é um grande dilema do empreendedor de tecnologia aqui no Brasil, né? uhum, Trazer investidor de venture capital ou não e crescer no modelo americano, que uhum, é você queimar caixa para crescer rápido, uhum, atingir uma escala muito grande, uhum, com isso contando que vão ter outros rounds de investimentos para manter a empresa, sim, ou alguma uma coisa que eu já escutei de outro empreendedor de tecnologia no Brasil, que é procurar gerar caixa o mais rápido possível e crescer com os próprios recursos, uhum, porque o Brasil é mais incerto, não sim, necessariamente você vai ter os recursos lá na frente. Como você vê esse dilema, né? Eu sei que você na Rent Cars optou por não ter fundo, né? uhum. E para a situação brasileira. Pois é, eu acho que a minha escola, que eu comentei da Mala Pronta, quando a gente começou, foi bem no início dos anos 2000, nem existia tanto Venture Capital no Brasil. Nos Estados Unidos já existia, mas chegou um momento que eu comecei a pesquisar, tinha um ou outro tal, Uhum. né? Então, é diferente de hoje, você vai montar uma startup, você monta um plano de negócio, sempre conhece alguém, os fundos estão sempre fazendo o deal flow Uhum. deles, tal, né? É uma época um pouco diferente. Então, eu aprendi a criar a empresa sendo lucrativa desde o início, né? A Rentcars tem uma história, quando a gente começou, eu coloquei, além da estrutura, que eu já tinha um pouco da mala pronta, tal, eu coloquei mais R$ 100.000 de cash. Hum. E a empresa me devolveu esses R$ 100.000 3 meses depois, Fantástico. né? Então, e daí desde então foi com pernas próprias. Eu não tenho nenhum problema, não vejo nada contra levantar capital, né? Hum. Se você realmente tem uma aplicação para esse capital, né? O que a gente se questiona sempre é o seguinte: a gente já tem capital. Uhum. Ah, eu por que eu não faço com o meu capital e faria com outro capital? Talvez correr maiores riscos, né? Uhum. Sei lá, eu sinto que
eu gosto de lidar com o meu dinheiro como eu lidaria com o dinheiro dos outros, Uhum. né? E no final da história é o meu dinheiro também, porque eu estou abrindo mão de equity da empresa em troca daquilo. O equity é a parte mais cara que se vende da empresa. Sim. Então, estou vendendo o equity da empresa por um capital e eu vou ser menos diligente com esse capital, né? Eu gosto de falar, sobretudo, eu falava muito com o Google, que a gente gasta muito em Hum. anúncios e tal, né? E o Google sempre quer ter mais do teu dinheiro. Uhum. E minha frase para o Google serve para qualquer outra coisa. Eu digo, Google, o meu budget com vocês é infinito desde que o ROI seja positivo, né? De fato, eu falo isso para a equipe também. A Uhum. gente tem dinheiro para investir, tragam ideias e tal, mas ideias que façam sentido, né? O que eu vejo são muitas empresas, quando têm muito capital, começam a ser displicentes e não usam de forma diligente esse capital. Voltando à pandemia que você me perguntou, a gente tem alguns fornecedores, como todos, chegou a pandemia, você vai apertar, negociar com fornecedores e tudo mais. Sim. E tem uma outra startup que eu conheço que tem o mesmo fornecedor que a gente, Hum. né? E a gente ia falar com esse fornecedor e eu disse para o meu gerente financeiro, ó, fala com o gerente financeiro da outra empresa para a gente ter o mesmo discurso, Uhum. né? E Sim. pedir a mesma coisa, tal, e tudo mais. Nós dois éramos clientes relevantes desse fornecedor. A resposta da outra empresa: não, a gente não vai pedir nenhum desconto, nem nada disso, não vou negociar nada, porque a gente acabou de ganhar um aporte de tantos milhões de um VC, estamos com o caixa cheio, então a gente não precisa. Ou seja, independente, eu também tinha dinheiro em caixa, Uhum. só que eu não sabia onde que Sim. ia parar isso daí, Exato. e era uma situação atípica, né? Então, para você ver a postura, tem um pouco de ver um pouco de postura de dono, tal. Não sei se eu consigo te responder essa Entendi. pergunta, né? De fato, se levantou o aspecto do Brasil. O Brasil é mais peculiar pelas altas taxas de juros também, tal, Uhum. oportunidades no mercado financeiro, tem toda essa situação, né? Mas eu não sou contra levantar capital, eu acho que faz sentido se você tiver uma boa aplicação e na minha cabeça você deve usar o capital que você levantou da mesma forma que fosse o teu próprio dinheiro, porque na verdade você está vendendo uma parte da tua empresa que ela pode crescer. Mas talvez no futuro na Red Cars faça sentido ir por Sim. esse caminho também, né? É. E você colocou um ponto bom, né? Não deixar o capital atrapalhar as suas decisões do que você acha que é certo para o Sim, negócio, né? que com excesso de capital você fica queimando a cabeça, né? Tanto é Uhum. que tem uma máxima, né, que quando as empresas estão com muito capital, ou aplica no negócio ou distribui para acionista, né? Isso. Deixar o capital parado, tal, eu acho um pouco que não faz muito sentido, né? É. A gente viu isso de maneira pública nas empresas que fizeram IPO nesse Uhum, boom de 2020 e 2021, uhum, empresas que levantaram muito dinheiro, sim, mais do que não tinham nenhum plano de negócio para aplicar aquilo, aham, e com isso destruíram muito valor porque tomaram decisões equivocadas porque não sabiam sim. o que fazer com o dinheiro, Porque né? também você tem que daí responder para o mercado, o que que você está fazendo com isso daí, Já né? que você Então, pediu dinheiro. já que você pediu dinheiro, o que que você vai fazer com isso, né? Exato. Uhum, Francisco, agora uma pergunta mais filosófica do setor de tecnologia. aham, Quando eu converso com fundos de tecnologia, venture capital, mesmo private equity, uhum, o que a gente mais escuta eu prefiro investir no Brasil em empresas que são B2B, ou uhum, seja, vendem tecnologia, serviços para outras empresas. uhum, Que o mercado de venda direto para o consumidor, em startups de venda direto para o consumidor, que é o B2C, Business uhum, to Consumer, no Brasil é muito difícil de escalar e dar certo, uhum. né? Diferente do mercado americano. Uhum, Por outro lado, quando você olha, talvez, quais são as empresas mais bem-sucedidas de tecnologia no Brasil, que é Nubank, Mercado Livre e iFood, uhum, em termos de tamanho e valuation, elas são B2C, né? uhum, E a Rentcars é uma empresa B2C que é uhum, rentável desde o começo, né? uhum. Eu queria entender só o que que você pensa sobre isso. O porquê aparentemente os fundos preferem B2B ou por que parece mais fácil B2C? Por que eles fogem de B2C? Qual que é o desafio do B2C? E o que que você faz para ser bem-sucedido em B2C? É uma pergunta profunda e É, bem eu sei que é filosófica. difícil. Eu sou investidor, inclusive, num fundo de VC, e na última carta deles, eles até falam exatamente isso, a preferência por B2B, Ah, e a explicação deles é que eles conseguem validar mais facilmente o negócio, porque eles falam com os clientes corporativos, né, uhum, B2B, e veem se realmente está resolvendo uma dor, e daí, através dos contatos, com mais duas ou três ligações, para as duas ou três empresas, eles têm uma segurança maior que tem um product market fit, uhum, né? Já B2C, você pode vender para um ou para outro cliente, mas talvez não tenha a escala necessária, né? E também outro argumento desse fundo é que quando é B2B é mais fácil ter um M&A, né? Uma empresa similar comprar
e o caminho mais natural para um B2C é mais um IPO, eventualmente e tal. Claro que tem exceções, mas vai um pouco por esse caminho. Olha só, eu não escolhi ser B2C. E, na verdade, eu gosto de ver a Rent Cars como uma empresa B2B2C, porque a gente também considera as locadoras nossos clientes, né? Então, a gente é um marketplace, né? A gente agrega valor no meio, né? A gente faz coisas muito melhores do que as locadoras poderiam fazer. Tem locadoras que veem a gente como o grande departamento comercial da locadora. A gente chega a representar mais de 50% de vendas de algumas locadoras, né? Ah, então, a gente vê assim, então, uma métrica que eu via no início da empresa era a dependência que a gente tinha de algumas locadoras, né? Tinha uma locadora que representava 15% do nosso negócio um tempo atrás, tal. Então, se tenta diminuir um pouco essa dependência e tá mais pulverizado, né? Uhum. E já no B2C daí é uma long tail enorme, são milhões e milhões de clientes, né? Eu acho que o B2C, eu só estou elucubrando aqui um Hum. pouco, tem mais forte aquele conceito, não do winner takes all, mas o winner takes most, Uhum. né? Você citou duas empresas, Mercado Livre. Quem que é o número dois do Mercado Livre? É bem distante, Sim. né? Talvez uma OLX e não é bem a mesma coisa, Exato. né? Você citou o iFood. Quem que é o número dois do iFood? Hoje não tem. Super É. distante, né? O Nubank é financeiro, mas dentro do nicho que ele tá como líder ali Sim. de conta digital mesmo, assim, você pensa, qual que é o banco digital? Vem Nubank, Tem daí no- tem o Inter, tem o C6, alguma coisa assim, mas estão mais distantes. Sim. Então eu vejo muito o winner takes all, né, nisso Sim. daí. E é o caso da Rent Cars. Aqui no Brasil, como eu disse, a gente é líder, na América Latina também. A gente estima que a gente é talvez aqui na nossa região, umas 6 a 8 vezes maior do que o segundo colocado, né? Então no B2C depois se entra num efeito de um cliente fala para o outro, vai criando uma reputação, tem muito a ver com branding, que é Hum. menos em B2B, Sim. né? A tua marca vai ficando forte e tudo mais. No B2B, às vezes você tem alguns poucos clientes e tem um cliente que representa 30% do teu negócio, tal. Então é mais fácil se deslanchar, mas você fica mais dependente. Eu não sei, são modelos de negócios Uhum. diferentes, eu acho que também são skills diferentes e negociações diferentes. Para Certo. você fechar um contrato B2B são meses ou às vezes até um ano de negociação, tal. Daí você tenta travar, eu sei porque eu sou cliente B2B de outros fornecedores, Aham. tentam travar você com cláusulas de 2, 3 anos, uma coisa mais pesada assim, né? Ou seja, ou uma grande oportunidade ou não. Eu gosto de ver pingando todo dia, eu abro meu computador, vejo as reservas acontecendo em tempo real, É. né? E cada um de um lugar do mundo, cada um de uma moeda, tal. Sim. Isso me dá uma tranquilidade que eu sinto que é uma empresa um pouco mais resiliente. Você pode ter efeitos da economia em diferentes países, mas são às vezes em momentos diferentes, isso traz uma resiliência. Não sei se eu consigo responder a tua pergunta, Você tá? trouxe Mas insights muito interessantes, é, até pontos que eu nunca tinha escutado, que aham, acho que ajudam nessa reflexão, sim, aham, Francisco. Muito legal. É, em tecnologia ainda, o tema da moda é inteligência artificial, uhum. né? De maneira prática, como é que você está aplicando na Rent Card a inteligência A gente está artificial? super entusiasmado com isso aqui. Inclusive, a gente já tinha há um bom tempo um departamento de BI e de dados. E a gente fez uma mudança agora, que a pessoa que liderava esse departamento agora está focando praticamente só em machine learning e inteligência artificial para aplicar em diferentes áreas da empresa, né? A ideia é aplicar em tudo, Uhum. né? Desde o pessoal jurídico, administrativo, RH. O RH está fazendo um trabalho muito bacana até de usar AI nas entrevistas, Ah, sabe? interessante. Ver a aderência dos candidatos à nossa cultura, ao job description que a gente quer, tal. Enfim, todas as áreas que você pode imaginar, mas tem duas em especial que a gente está focando bastante. Uma é no nosso produto, que é o site, o app, né? A questão da usabilidade, porque tem muito o que personificar na experiência de cada cliente, né? Tem cliente que quer carro caro, cliente que quer carro barato, cliente que só viaja para o exterior, uma vez ou 2 vezes por ano com a família, cliente que viaja todo mês para São Paulo a negócios e pega um Uhum. carro tal. Então, tem muito perfil nisso daí. Então, quanto mais a gente puder usar a tecnologia
para adequar isso, né, para o cliente, maior vai ser a taxa de conversão, maior vai ser a facilidade que o cliente vai ter em fechar com a gente. Então a gente acha que AI e Machine Learning ajuda muito nisso, né? Uma experiência que a gente teve há muitos anos atrás, quando a gente começou a vender carros Hum, internacionais em Miami, né? A gente estava listando os carros em Miami da mesma forma que a gente listava aqui no Brasil, do menor para o maior, do mais barato para o mais caro. uhum, E daí a gente via que não estava vendendo tanto. Daí a gente começou a colocar em Miami os resultados para os brasileiros, SUVs e vans, que são muito mais caras e ah, maiores. E a conversão aumentou muito mais, porque o brasileiro que vai para Miami geralmente vai com a família, fica 10 ou 15 dias, cheio de mala e vai fazer um montão de muito compra. compra. Então não adianta você oferecer um carro pequeno que Tem não é como. o perfil daquilo. Foi uma sacada humana, né? Hum, Mas hoje em dia, com inteligência artificial, você vai fazendo uma coisa que é prática na empresa, fazer teste AB, aham. né? Testa um modelo, testa outro, vê o que converte mais. Então, isso faz parte do DNA na área de produto. E a outra área de inteligência artificial que a gente quer aplicar bastante, já estamos com umas boas iniciativas, é no atendimento ao cliente, Uhum. né? O legal é que a inteligência artificial fala qualquer língua, né? Bom ponto. E a nossa equipe já fala várias línguas, mas não fala todas as línguas do Hum, mundo. Então, com um bom sistema de AI, você fala em alemão, em finlandês, a língua que for, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sim. e com a base de conhecimento que a gente tem, as respostas são sempre precisas e tudo mais. Então, Hum, a gente acredita, e eu como cliente, quando tem uma boa AI para o atendimento ao cliente, eu prefiro até do que o ser humano, sim. Mais se a resposta rápido, é né? fácil. E deixar o ser humano para exceção, para alguma coisa mais complexa, até que a AI desenvolva ainda mais. Então, a gente está nessas dois pilares fortes de atendimento ao cliente e personificação e customização do site, do app, visando a conversão, e aplicar AI na parte de back-office também, tudo que a gente puder aqui. Fascinante as aplicações que tem Sim, pela frente, muito sim. bom. É, falando agora um pouquinho do setor de turismo, né? Então, porque você está na tecnologia e turismo. É, o mundo, nos últimos anos, a gente teve a pandemia, a gente já falou, mas agora você tem tido alguns conflitos globais que só têm aumentado, né? E, por outro lado, você tem uma penetração global, então você é quase que um indicador do que está acontecendo no mundo. Uhum. Como isso está impactando o turismo? Você vê o turismo reduzindo, aumentando, regionalizando? Que tendências você está vendo nessa situação de mundo? De fato, o mundo está complexo, Está né? complexo. E a gente teve a pandemia, que teve aquela situação de muita queda, né? E o pessoal ficou sem viajar ou sem realizar seus sonhos por um bom tempo e viu que a vida é curta, que a qualquer Hum, momento você pode ter uma tragédia e tal, né? E resolveu aproveitar um pouco melhor a vida. Eu acho que o ser humano repensou como viver. Isso culminou, a pandemia foi 2020 e 2021. Em 2022, a demanda foi tão grande que foi o melhor ano da Rent Cars. Até então teria sido 2019, que daí veio a pandemia, né? perfeito. 2022 superou 2019 por mais de 30%, Nossa. né? E continuou em 2023, mais um ano que superou todas as expectativas, que foi o melhor ano da Rent Cars. 2024 a gente está mantendo o padrão 2023, não está crescendo na intensidade que cresceu 2022 e 2023, porque tinha quase aquele revenge buying, né? Aquela Uhum. coisa de você querer Agora eu vou. aproveitar tal, né? E culminou em 2024 um mundo muito mais desafiador, como você falou, guerras, conflitos e a economia como um todo, Sim. né? Taxas de juros americanos subindo, tem muita empresa nos Estados Unidos, voltando a falar de alavancagem, né? Que Uhum. estava alavancada e com situações complexas, sobretudo real estate nos Estados Sim. Unidos, uma situação bem complicada, e aqui no Brasil não é nada diferente, né? Se sente as pessoas mais cautelosas nisso. Então, mas o legal disso, que no caso da Rent Cars, embora o volume não esteja crescendo na mesma intensidade de 2022 e 2023, a qualidade e diversidade está. O share internacional nosso está aumentando absurdamente, América Latina, Europa, tal. Então, cada vez mais a gente está vendendo mais para fora, né? E a gente vê isso como um aspecto qualitativo muito bom de resiliência da empresa, né? Sim. A gente poder atuar em vários países e desenvolver esses skills. E aquilo que eu falei, cada país, cada região do mundo
vai passar por desafios diferentes em momentos diferentes. Uhum. E isso que é bacana das empresas que conseguem ser empresas realmente globais, né? Uhum. Às vezes tem um semestre ruim num país, mas consegue ter um outro semestre bom em outro país ou em outra região. E a gente acredita muito no nosso setor, né? Uhum. Eu acho que com a evolução da tecnologia, muito emprego, muita atividade vai deixar de existir. Mas o desejo das pessoas de viajar não vai existir, não vai substituir isso. Isso e comida, né? São Aham. as duas coisas que eu Necessidades ainda não vi a básicas. tecnologia atuar que vai tirar o prazer de a gente tomar um bom vinho, uma boa comida, uma boa viagem e tal. São aqueles prazeres que a gente tem. Então, eu acho que o ser humano sempre vai alocar parte daquele disposable income, né, da Uhum. receita adicional que você tem para alguma coisa de lazer. Então, a Da- gente é muito otimista nisso, e a pandemia foi uma prova disso, né? Mesmo com a pandemia, talvez se tivesse equilibrado os 2 anos depois da pandemia com o ano antes, talvez ficasse meio que neutro, porque foi tão alta a venda em 2022 e 2023 que quase que compensou, assim, né? Pelo menos Compensou. no nosso setor, no nosso caso, né? Entendi, entendi. E por último, Francisco, nesse contexto como um todo, quais são os planos para o futuro da Rent Cars? É continuar crescendo bastante, sabe? Eu digo muito para a equipe que o nosso objetivo é, em cada país que a gente atua, ter os mesmos resultados que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente é líder absoluto, uma referência, a gente consegue vender mais do que qualquer outro player, porque a gente entende o brasileiro, né? Uhum. Desde a forma de pagamento, o brasileiro adora parcelar, Uhum. adora pagar no Pix. Uhum. Quando viaja para o exterior, prefere pagar em reais aqui para a gente antes, para quando viajar não ter seu cartão bloqueado, ter os dólares lá, pensar em outra coisa, né? Uhum. Então, o nosso call center em português, suporte, tudo mais. E eu sempre provoco o time, como que a gente faz para entender cada mentalidade, cada país, né? E entender os corredores. Corredores é tipo o país de origem para onde você vai. Por exemplo, os alemães e os ingleses adoram passar férias no sul da Espanha, Uhum. né? É o principal destino, que ali é quente e tal e tudo mais. Pô, vamos entender essas características melhor. A gente está competitivo, que outros recursos que a gente precisa colocar para se adequar, tal, né? Uhum. Argentina, por exemplo, a questão do câmbio deles, tal, é Uhum. um outro desafio. Como que a gente resolve isso? Como que a gente ajuda com PayPal, com meios de pagamentos diferentes, tal? Então, a gente quer conseguir ser líder em praticamente todos os países que a gente atua. Hoje no Brasil a gente é líder, no México, segundo as próprias locadoras, a gente é top 3 no México, né? E em vários outros países a gente está bastante relevante. Portugal, Espanha, a gente está bastante relevante e tal. Então, esse crescimento, esse mindset. Isso é o nosso core, Tá. né? Além disso, a gente está agregando serviços adicionais, quase que trazendo um pouco de fintech para rent cars. A gente está oferecendo proteções adicionais para os nossos clientes, né? Trazer mais paz de espírito, algumas coisas assim. E por último, a gente criou uma unidade de negócio focada numa tendência recente, que é o carro por assinatura. Ou seja, ao invés de você ser dono de um carro na tua casa onde Uhum. você mora, você ter esse carro alugado por períodos longos, de 1, 2 ou 3 anos, né? Entendi. Então, isso é interessante porque é um adicional à empresa, porque não compete com o conceito de turismo. Quando você for para Recife Uhum. viajar, você vai alugar o carro de qualquer jeito. Mas o carro que você tem aqui, por que você tem que estar imobilizado 200, 300, 400 mil reais num automóvel, se você pode pagar um FII mensal, Uhum. trocar esse carro todo ano, nem espera ele ficar tão velho, já ter nisso incluso seguro, revisão, tudo que precisa, tal, Uhum. né? Sem se incomodar. É esse conceito do quase, em vez de software as a service, é Uhum. car as a service, Perfeito. né? Para você de fato não se incomodar. E tem muito a ver com uma tendência das novas gerações de terem menos e mais usarem mais, né? Sim. Asset light, né? Sim, Você não precisa ser dono da coisa, você pode usar, e por que não fazer isso? Então, é uma nova unidade de negócio que a gente está fazendo também, começando pelo Brasil, mas a gente já viu que tem potenciais em alguns outros países também Uhum. gostam muito disso, né? Então, tem muito espaço aí para crescimento na Rent Car. Se a gente pensar o mundo todo que a gente ainda não atua, é incrível, né? Sim. Então, isso nos entusiasma bastante. Não, muito fascinante aí as oportunidades pela frente, Francisco. Bom, queria agradecer pela conversa riquíssima e uma série de insights para os nossos espectadores aqui. Parabéns pela empresa que criou
pela articulação da visão que você tem, porque está muito claro onde você quer chegar, quais são os desafios e oportunidades. E obrigado pelo tempo que você gastou hoje com a gente aqui. Foi um prazer, Luiz. Muito obrigado, Francisco. Até mais. Obrigado.